Salve, salve, galera! Cybercast no ar. E eu estou aqui com meu amigo e co-host, Gabriel. Tudo bom, pessoal? Fala aí, Aldo. Vamos lá. Vamos lá, Rafa. Quem é o nosso convidado de hoje? Cara, esse cara aqui é da pesada aqui. É da pesada, é um cara que é referência em gestão de riscos, governança, compliance, continuidade de negócios, PCN, LGPD, tudo que vocês pensarem em cibersegurança. Esse cara é uma sumidade aqui no Brasil, com certeza. É isso aí. E o Jefferson é CEO do Instituto, agora é Instituto Dairos, né? E a Dairos aí se tornou referência em consultoria e educação no Brasil, tendo formado mais de 50 mil profissionais. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Jefferson. Eu que agradeço, uma honra. Jefferson, vamos iniciar já para pancada. Já vou fazer uma pergunta de $1 milhão que os nossos ouvintes querem ouvir. Tomando um café, tá? Sim, não, Fica à vontade. Vamos meter bala. Um O que mudou de 2025, do cenário de cibersegurança no Brasil de 2025, o que muda de 2025 para 2026 com relação a desafios, ataques, ameaças, o que muda? Ô, louco, só pergunta, já começa assim? Começa assim já. Mas quer tirar a audiência, é isso? É para o pessoal ir embora? Para o cara escolher outra profissão? O cara falar, pô, cyber, risco, vou fazer alguma coisa mais tranquilo na vida. Ah, mas não mudou muita coisa. Tá bem tranquilo o nosso planeta. Tá, porque um phishing e outro continua... Agora, o detalhe é a IA. Né? Que a IA ela é gostosa. A gente fala de IA... Acho que há mais de 10 anos a gente fala de IA, falava de machine learning. A última aula de algumas pós-graduações, como a de gestão de segurança, lá do Instituto Dairos, é novas tecnologias e tendências. Porque você fica 18 meses com a pessoa, aí quando ela vai sair, o mundo já Mudou. Já teve algumas coisinhas, o ciclo já mudou. Então a gente pega a última disciplina e fala assim, ó, novas tecnologias e tendências. E há 10 anos ou um pouco mais, a gente trazia o pessoal, ó, vem falar de IA. E era difícil achar quem falava pesquisador de IA, o cara falando de machine learning, enfim, essas novas tecnologias. Mas você vê, um dos ex-alunos, que hoje é um cara fera de uma grande empresa, aliás, uma hora eu te indico para você trazer ele aqui, ele é um entusiasta de IA quando ninguém falava de IA. E ele pesquisava por conta própria, ele corria atrás e, cara, é fera. Hoje ele leciona também com a gente, com outras escolas. E eu lembro dele dando uma aula lá, 10 anos atrás, que eu falei, ó, você é entusiasta disso? Vem falar aqui para os alunos. E ele chegou e falou, olha, o problema da IA é a tutoria. E só, imagina 10, 11 anos atrás ele falando isso. Ele falou, ó, e a IA vai tirar o emprego de vocês. O cara saindo no final de uma pós, um MBA, depois de 18 meses, o cara tá ali já doido para pegar o diploma ali, para estourar champanhe. Aí entra um meninão na sala, falando, eu também fui aluno daqui há uns anos atrás. Ele falou, ó, o problema daí é a tutoria, ela vai tirar o emprego de vocês. E vocês que são futuros security officers, né, estão saindo dali especialistas, e hoje muitos estão realmente nessa liderança em grandes empresas, eles são... palestrante, está contando aqui para a gente achar legal, né? Tá botando um medo. Mas acontece que ele estava falando aquilo que relatórios como o Global Risk Report do World Economic Forum, o Cyber Security Outlook, que é a IBM. Esse menino é um menino talentoso, ele está no mercado, é um cara legal, acho que vale a pena trazer ele aqui. Depois eu passo para vocês o nome, acho que ele é dessa nova geração brilhante aí de vocês. E ele falou isso, né? E na época, talvez por ele não ser doutor em nada, não sei e tal, o pessoal fala, vai ser moda. Mas ele estava falando uma coisa que a gente viu, né? O que mudou do ano passado para cá, principalmente, né? Vamos dizer, de 24 para 25. Muito mais IA. Muito mais a IA usada para melhorar o phishing, para melhorar o golpe, para o deepfake. Então, isso para nós que estamos lá, a gente fala, pô, a régua subiu e está difícil do ser humano hoje identificar. Há 2 anos e pouco atrás, eu falei num evento nosso assim,
atrás, tá? 2 anos. Eu falei, o ser humano não tem mais condição nenhuma de se defender. Não tem mais condição. O ser humano não tem mais condição dele falar, eu vou me defender sozinho. Esquece. Do mesmo jeito que o criminoso, né? O crime está usando IA, está usando essas novas tecnologias, que há 3 anos atrás já mostrava que seria um mercado trilionário. Você pegar o mercado de 15 tri, isso há 3 anos já saíram os relatórios das novas tecnologias emergentes, e a IA estava no rolo. Então, acho que assim, a principal diferença é essa IA sendo usada pelo crime, que joga um desafio cada vez maior para nós todos que somos da área, estamos como professor, como especialistas, e isso gera aí uma... Eu acho que assim, como um profissional de riscos, né, eu falo assim, ao mesmo tempo que o risco exponencialmente acompanha, oportunidades também estão por aí, né? Quando não é risco, você tem oportunidade. Então, tem oportunidades de negócio, oportunidades para novas empresas, para novos profissionais, cargos que ainda nem existem. Se a gente olhar há 8, 9 anos, eu cheguei num grande banco e tinha o analista de segurança para a rede social, que era um cargo novo na época. Quem tinha analista de segurança para a rede social? 2 bancos. O que você faz o dia inteiro na rede social? E você é pago para isso, só que era para analisar o quê? Tendência, padrão, né? Precisa ter a visão, a lupa de segurança, de cyber, mas usando isso nas redes sociais. E misturado com analistas de marketing digital, que era muito além da conta naquela época. Hoje acho que já está mais comum. Tem gente que ainda não tem. Desculpe eu falar isso, mas você já está muito atrasado. Então, o que muda bastante é isso, né? A gente vê talvez as mesmas ameaças, phishing, deepfake, tudo isso, só que altamente potencializado por IA e algumas outras pimentas aí que vêm para deixar cada vez mais interessante esse nosso desafio. E isso faz com que donos e CISOs mudem completamente a visão. E, Jefferson, o impacto para o negócio. O que impacta realmente 2026 para o negócio? O que eu, como CEO de uma empresa, tenho que me preocupar em 2026? Olha, boa pergunta. Bom, cibersegurança é responsabilidade de dono. Ponto. Quem falou assim, cibersegurança é do CISO, e tudo virou cyber, né? Cyber é uma palavra que vem de bem. Então, a gente tem um fenômeno dos últimos 5 anos, assim, essa água é cyber, essa mesa é cyber, o cybercopo, e o mercado compra. Fica legal, né? Nosso mercado de tecnologia ele é comprador. Nós somos formados nos colégios técnicos e nas faculdades para sermos ótimos compradores. E é um mercado gigante de comprar tecnologias e colocar essas tecnologias para dentro. A minha geração, principalmente, ela é uma das maiores compradoras, adora. Ela não pode ver um quadrante que ela fala, aquela bolinha eu não tenho. Eu preciso ter aquela bolinha. E nem sempre você está pondo a tecnologia certa no lugar certo. E esse é um dos grandes pontos. Então, acho que 2025 já foi esse cenário assim, olha, o dono não é do cara da TI, não é do cara da TI com S lá no meio. É sua responsabilidade. Você é o dono da casa. Você pode terceirizar, botar um alarme, um CFTV, você pode botar uma tranca no portão, você pode ter um cachorro, você pode ter o vigilante do condomínio, o vigilante da rua, mas você é o dono da casa. A responsabilidade é sua. E acho que isso demorou um pouco. Os CEOs, eu não quero isso, cara. Já está vindo tanta mudança, eu estou tendo que pivotar o meu negócio nos últimos 5 anos. A febre do M&A, todo mundo querendo abrir capital, ver essa loucura toda, gente querendo... eu era uma gráfica, meu Deus, se eu não mudar, eu sumo do mercado. Então, o CEO não queria isso. E os donos não queriam. Você fala assim, tomara que isso fique com alguém, de preferência a TI, com alguma coisa. O as a Service cresceu de novo, né? Que a gente teve uma época que teve muito as a Service.
terceirizações, etc. Aí teve uma fase, isso tudo da última década. Aí teve uma fase de insourcing, traz de volta, porque a gente terceirizou o que não podia. E aí vem o pessoal com a segurança, cibersegurança, riscos e fala assim, não, asa serve, terceiriza de novo. Porque é muito complicado isso daí. E agora você vê que as empresas, espera aí, não posso ser tão asa service, desculpe o termo chulo, na porra louquice. Eu tenho que, espera aí, é negócio. E aí que tá o detalhe. Qual é o teu negócio? Se você, durante 50 anos, era dono de uma gráfica, e aí chega nesse buraco do tempo de 2024 para cá, a gráfica morreu. Ou vai morrer em 2 anos. O cara é a terceira geração de uma empresa que já vinha a família. Ele é o neto que fala, vai morrer na minha mão? Que azar, hein? Cara, vai morrer na minha geração? Eu não quero que morra. Imagina o pânico. Então, tinha grupos de CEOs que eu participava ali, que ninguém podia ser cliente de ninguém. Era quase uma terapia de casal. É sério, porque ninguém era cliente de ninguém. Então, um ficava dando pitaco no outro. E você via que aqueles que eram da terceira geração, herdeiros ali, estavam com muito mais pressão do que nós, CEOs, que cada um estava sendo... o Jefferson é fundador da Darius, tudo bem, mas não é um negócio de família. É diferente de um cara que tem 4 gerações, um negócio bilionário. E ele fala, na minha geração, eu nasci rico, né? Sou milionário, cresci nesse negócio. E na minha geração, esse negócio vai deixar de existir. Como é que eu vou pivotar isso? Sendo que eu nasci nisso, eu bebi disso, eu sou isso, a minha família é isso. E o avô não está lá mais para ele consultar, porque o avô hoje é um quadro na parede, na sala da diretoria. E esse cara fica, o que eu faço? Então, o impacto para o negócio? Simples, a gente está ao mesmo tempo, nos últimos... Eu vou ser otimista, de 24 para cá, tá? Mas a gente pode considerar até um pouquinho mais, 22, 23 já estava nessa onda. Negócios tendo que se reinventar, mudar completamente. Negócios de 3, 4 gerações bilionários concorrendo com startups de sala de 2 metros e brigando pau a pau e tendo... Às vezes o cara vê no faturamento EBITDA muito maior desse cara que cresceu ontem e ele aqui sendo destruído. Ele queria cibersegurança, risco, etc. Eu falo, não quero. Joga isso pro cara da TI. Só que aí vem outro problema. Segurança da informação, riscos. De qual negócio? O negócio antigo ou o novo que você está pivotando? Corro para onde? Então você vê donos falando assim, eu vou vender logo, vou pular fora disso aqui. Se a gente pegar os últimos 10 anos, é a maior, estatisticamente, dono pulando fora. Aproveita a onda do M&A e fala, estou fora. Não vou pivotar nada, eu quero é vender e ir embora. E os negócios sendo comprados e encaixados em outras coisas ou pivotados. Febre de fintech. Quantas fintechs vocês conhecem? Quantos negócios de tecnologia? Vários. Todo dia sai algum novo. Então, assim, a segurança ela deixou de ser assim, alguma coisa que a TI vai fazer. Independente do buzzword, cyber, segurança, privacidade, a segurança para qual negócio? O antigo, o novo, que ainda nem surgiu, ou aquele negócio que vai vir daqui a pouco? E como é que a gente percebe isso? Muitas vezes você pergunta para o dono, quem são vocês daqui a 5 anos? Ele não sabe responder. Meu Deus do céu. Ele não sabe responder. Por isso que assim, a própria análise de risco, você fala, olha, a gente faz diagnóstico de risco estratégico, etc. Mas você faz a cada 5 anos? Planejamento estratégico de 5 anos não existe. É 3 em 3 anos e todo ano você tem que olhar. Você tem que falar, peraí, deixa eu ver se eu estou indo para o lado certo. Então, e esse profissional que era técnico, o cara de segurança, cyber, é o tecnicão lá, a galera nossa ali que vem, ele fala, gente, o que eu sou agora? Veja que
sei lá, 10 anos, a gente estava discutindo quem era o boné... White. Que era o White, que era... Olha que babaquice, como a gente é babaca. A gente estava discutindo a White Hat, não sei o quê, que é gravata e os... Cara, bullshit, perda de tempo. Bata de uma perda de tempo. Porque assim, o cara de cyber é negócio. O problema é ele saber qual é o negócio. Que negócio que você está olhando? Uma gráfica que vai virar um banco em 3 anos? Um banco que vai virar Uma gráfica. uma gráfica? Assim, que negócio que nós estamos falando? Então, a sensibilidade, e eu acho que é isso que assusta os donos, né? Qual negócio? Porque o que o empresário tem mais medo, e existe uma diferença de empresário e empreendedor. O empreendedor, ele quer fazer negócio. Sim. Ele, às vezes, é até ruim na gestão. Ele só quer investir e fazer novos negócios. Ele vai tentativa e erro, rápido. Das 3 negócios, mata 2. Isso é o empreendedor. O empresário, não, ele já é um cara mais... Peraí, vamos estruturar o negócio, vamos pôr uma gestão e tal. E você tem empreendedor para tudo quanto é lado. E você tem poucos até empresários. A gente vem formando... Eu acho que assim... A gente está no maior gap de falta de gestores que eu já vi no mercado. Tem muito cuidador e pouco gestor, de fato. E aí vem a galera do cyber aí no meio dessa história falar, assume aí. Assume o quê? É só reparar. Tem cara que ele fala, eu sou CISO, mas o que quiser exatamente? Ele está quase bipolar. De manhã ele é inovação, à tarde ele é briga de firewall. É sério, de manhã ele está na inovação. À tarde ele fala, meu Deus, qual firewall que eu compro? E aí nós estamos nessa história aí. Para os negócios, o impacto é... Empresas resilientes não viram estatística. Então, a resiliência, que é uma palavra bonita, ela está sendo desafiada. Assim, o que é a resiliência hoje? É ter fluxo de caixa? Sim, sem fluxo de caixa tu vai quebrar. Ponto. Pode ser o que for. Pode ser o cara mais genial. Fluxo de caixa você vai quebrar. O que quebra a empresa é fluxo de caixa. Então, o que é? Ter uma tecnologia de ponta? Ter a tecnologia de ponta colocada no lugar errado para fazer coisa errada... Então, nós estamos nesse momento, onde assim, os donos estão tentando se reinventar, os executivos estão acompanhando isso, todo mundo, entre aspas, tendo que botar IA para fazer acontecer. A pressão em cima E para vender. né? A pressão forte, porque o CEO também está apanhando do conselho toda hora. Ele vai no conselho. Estou falando, vira terapia. As consultorias viram terapias, porque o cara sai da reunião de conselho e ele fala assim, apanhei de novo. E não adianta um conselho ficar batendo no CEO falando, cadê? A gente não tem NIST. Cadê? A gente não tem isso. Não tem... O CEO fala, cara, eu não quero saber o que é NIST, ISO. Eu só quero saber se isso vai virar vantagem competitiva, como é que isso vai refletir no meu caixa, no meu EBITDA, como é que a gente continua gerando riqueza com a segurança junto. A segurança como um diferencial competitivo. Porque se nós de segurança cyber a gente não tomar cuidado, nós somos o próximo CFTV. Tem que ter. Por quê? Para proteger as portas. E aí? E, na verdade, a oportunidade que nós, profissionais de riscos e cyber, etc., temos nós somos o diferencial de negócio. Você vai querer andar com um avião pilotado por IA sem cibersegurança? Você vai querer drone levando teu filho na escola sem cibersegurança? Você vai querer a tua mulher usando um carro autônomo hackeável? A segurança é responsabilidade do dono da casa. Você vai querer o quê? Complicado. Você acha que 2026, então, vai ser vamos dizer assim, um divisor, né? Porque a gente vê gestão estratégica desacoplada de segurança da informação, né? Segurança da informação, às vezes, em silos, né?
E você acha que isso vai ser um fator realmente impactante para a sobrevivência das empresas, continuidade das empresas? Não tem como falar hoje sem assim, a empresa fazer um planejamento dela de 2025, 2026 até 2023. A gente já estava fazendo planejamentos estratégicos para as empresas de cyber. Planejamento estratégico de cyber para empresas líderes de mercado. Então, você tem um planejamento estratégico da companhia. Para onde você vai nos próximos 3 anos? Um planejamento de cyber junto com o planejamento estratégico. Isso lá já em 2022, 2023. Quem não faz isso ainda hoje, em 2026, tem fé. E com todo respeito que eu sou cristão, mas o cara tem muita fé, tá? Porque assim, ele tem assim, pô, vai contar com a sorte, vai deixar o mercado te resolver, ou você põe realmente, ou é parte do seu... Assim, a gestão de segurança, cyber e privacidade, que é uma coisa só, é tão importante quanto a gestão financeira, a gestão de RH, é tão importante quanto. Se você não tiver isso na cabeça... e o seu chefe não tiver isso, teu cliente não tiver isso, e nós, professores, não ensinarmos isso em sala de aula, que a gente já está atrasado. E, aliás, todo mundo fala de planejamento estratégico nas graduações, não é isso? Sim. Ensina para todo mundo, né? A gente tem um evento que a gente faz, a gente colocou o Cyber Model Canvas. A gente criou um Cyber Model Canvas. Muita gente ali... boas faculdades, graduado, pós-graduado. A galera não sabe o que é um Business Model Canvas. Como é que o cara vai ser CISO, vai ser CSO, como é que ele vai ser estratégico para uma empresa? Ele não sabe o que é um Business Model Canvas. Isso é um básico de planejamento. O problema, então, vamos dizer assim, que estaria dos dois lados, né? Tanto abaixo ali na questão de liderança de cibersegurança, quanto acima também. Sim. Da questão da alta liderança, vamos dizer assim. Acho que a gente tem que ser assim, humilde, tem que ensinar. Eu acho que hoje quem está na segunda linha de defesa numa empresa, né, primeiro é saber, eu estou na primeira, na segunda ou na terceira. Nós, especialistas, apoio consultivo interno, a maioria de nós está na segunda linha ali, de proteção, usando o IA como referência. Né? Você tem que saber que você tem que educar para cima, falando uma língua, e tem que educar para baixo. Sim. O teu chefe, o fundador da empresa, o herdeiro, o CEO, ele não tem obrigação nenhuma. Ele tem que entender que a responsabilidade é dele. Isso ele precisa entender. Está caindo a ficha dele, cada vez mais. Ele já viu que a casa é dele. Agora, você tem que saber falar a língua dele. A língua dele é EBITDA, margem, é outro jogo aqui. É o jogo business. Aqui é grana, é dinheiro, é negócio, é gerar riqueza. Que é perfeito, é isso daqui mesmo. Agora, para baixo também, a gente não pode... Como eu falei, eu não reclamo de dar palestra de segurança. É legal, ganho um bom dinheiro com isso. Tá? É bem legal. Mas é muito chato você ir na minha empresa, na mesma empresa, todo ano fazer uma. Qual evento de educação que você faz? Uma palestra de um Jefferson, de alguém de mercado. Ok. Consciência o executivo tem. Consciência ele tem. Sempre teve. Consciência, que isso é importante, ele tem. Mas... não é o suficiente para ele mudar. Primeiro ele muda a mentalidade, depois ele muda a atitude. E para ele mudar a mentalidade, a atitude para dar novos resultados. Então isso é uma sequência. Você tem que saber aqui da segunda linha, você tem que saber fazer isso. Como é que você muda a mentalidade do cara aqui? Como é que você faz essa mudança aqui? E aí, como é que você fala aqui para baixo também? Como é que a galera muda a mentalidade? Conscientização. Falando, você é um idiota porque você caiu num phishing. Você é burro porque você caiu num phishing. Desculpe o termo, chulo. Gente, todo mundo vai cair num phishing. Ainda mais atualmente. Exatamente. Quem não vai cair num phishing? E tem muito cara profissional da área que fala, eu nunca caí. Mentira, já caiu. É que não assume. Sim. Tá muito sofisticado. Tá. Isso significa que as pessoas vão cair. Então, nós temos que educá-las diferente. Pegar o cara lá do colégio... Começa educando educa teu filho em casa. Sim. Você conversa com o seu filho sobre educação, conscientização. Educação de segurança digital? Então, assim, quando a gente fala aqui para um executivo, eu fui dar uma palestra só para executivos aí de uma grande seguradora, presidentes, executivos, Brasília e São Paulo.
E a diretora jurídica falou assim para mim, depois da sua palestra, eu fiz uma reunião com meus filhos. Fizemos uma reunião em casa e criamos uns protocolos, umas regras. A gente conversou abertamente. Eu falei, a minha missão foi cumprida. Eu consegui mudar a mentalidade dela para ela ter coragem para ela sentar e conversar com os filhos sobre isso. Bacana. Legal. O que é muito diferente as gerações. Sim. O pai quer ter iPhone, mas não sabe usar. Mas quer ter iPhone. Porque ele é executivo de empresa. O filho hackeia o iPhone. O filho é outra geração. Então, assim, o pai tem vergonha de falar. Como é que eu vou falar de segurança com o Xbox do meu filho? Sim. Mal eu sei jogar um fifinha com ele. Então, são gerações diferentes. E é legal quando uma executiva, diretora jurídica de uma grande empresa, você desbloquear aquele medo que ela tem, aquela vergonha. Faltava alguém falar, né? Como, Pra ela, né? Como que a gente vai desbloquear isso? Porque eu indo palestrar ou vocês, e lá a gente tem que ativar o botão certo. Ativou o botão certo, conversar com meus filhos, conversar com a minha filha de 15 anos, meu filho Já de 20. animou. Animou. Já animou. Ela até brincou comigo, ela falou, criei uma política de segurança em casa. Eu falei, então isso é bom para ela, legal. isso é bom, porque é um assunto que ela precisa, ela não pode se sentir impotente dentro da casa dela, como executiva. Dentro da empresa, ela é uma poderosa, Sim. carro blindado, Mas começa na casa dela. tem uma de equipe repente. de segurança protegendo ela. Em casa, ela é uma mãe que tem vergonha de falar dessas coisas com o filho, que ela mal sabe usar os recursos tecnológicos dela. E é claro que ela tem medo. Assédio moral, pedofilia, é claro que ela tem medo. Então, nós profissionais de segurança temos que entender que o perímetro é a ponta do dedo ou a voz do cara onde ele estiver. Não existe mais aquele perímetro Gostei antigo. dessa frase. Não tem mais aquele aumento da superfície de ataque. Gente, acabou. O ser humano é... A superfície já ataca tudo. Tudo, é a ponta. A interação do humano com a tecnologia. Já foi TIC há muito tempo. Agora é TIC, né? Tecnologia da Informação, Comunicação e Interatividade. Então, você tem o ser humano interagindo e você tem uma geração nascendo já no tablet. Você vê criança lá de 5, 6 anos, ela entra numa loja grande aí de um varejista, ela vê as telas, ela começa... Já viu? Já reparou isso? Repara as crianças novinhas. Ela começa a pôr o dedo na tela. Porque para elas, ela nasceu interagindo com a tecnologia. A nossa geração é a geração mouse. Nós somos arcaicos já. Sim. Fala, pô, uma próxima geração vai falar, nossa, vocês usavam um negócio, vocês digitavam, para que digitar? Então, daqui a pouco, isso já está aí, já está nos colégios, é essa geração que vai falar, interagir. Então, como hoje, quem está aqui com essa responsabilidade de segurança, ela tem que entender que isso já aconteceu, já está aí. E você vai ter que educar para cima, educar para baixo. Os executivos não podem se sentir impotentes. Eles têm que entender que eles têm que tratar o assunto de dentro de casa, levar para a empresa e tem que ter a mesma coragem de colocar em discussão. Você tem executivas de uma empresa, não vou citar o nome, mas à beira de uma fusão milionária, diretora jurídica de TI, numa reunião, elas falam assim, perdi minha conta do Facebook, pegaram minha conta do Facebook. A outra, na mesma reunião, fala, nossa, menina... Comigo também. A minha também, coincidência. No nosso mundo não existe coincidência. Exato. Uma empresa gigante à beira de uma fusão e você tem duas executivas que tiveram suas contas pessoais do Facebook No mesmo... sequestradas na mesma época. Isso na mesa de reunião com o pessoal da TI. E aí, óbvio que eu estou ali como um convidado, um consultor, um palestrante. O pessoal da TI arregalou o olho. Quando foi isso? E eu fiz a pergunta para uma delas que foi minha aluna na Escola Paulista de Direito. Mas você falou com o seu com o seu pessoal de TI? Ela falou, não, porque a conta é pessoal minha. Nossa. Veja bem, é meu, eu sou a executiva de um grande grupo que está à beira de uma fusão, acontece alguma coisa na minha conta pessoal do Facebook e a pessoa não tem ainda esse discernimento de falar... meu pessoal de TI, que seja, não precisa nem ser a segurança, pode ser o cara de TI. Você acha que isso é normal? Esse incidente oficialmente nem existe na estatística da empresa. Mas pode impactar tanto quanto um oficial. Você é um executivo de uma grande empresa,
você é CEO, a vida pessoal e profissional é separada. Mentira. Sim. E você é um alvo. Ainda mais hoje em dia que todos nós queremos aparecer, queremos likes, queremos ser seguidos nas redes sociais. O executivo hoje ele não é bom pelo currículo, a formação, é porque ele tem 2 milhões de seguidores. Aí ele vira head de comunicação de algum lugar. Então, para profissionais de riscos e cibersegurança, isso muda o jogo. E para o dono, isso muda o jogo. Então, assim, o que nós precisamos ver que 2025, 2026 é... Acorda, gente. Acorda. Uma parte já está perdida, uma geração já está perdida. Agora, o jogo daqui para frente é um outro jogo. É um outro jogo. Completamente diferente. E quem conseguir se posicionar antes nisso vai, obviamente, colher os frutos. Algumas empresas vão deixar de existir, talvez as nossas escolas estão sendo colocadas à prova todos os dias, porque a gente fala, será que nós estamos ensinando o certo? É normal. Hoje não tem um coordenador de curso por aí que não fala assim, cara, será que a gente está ensinando certo? Porque a gente, claro, quer continuar gerando riqueza, mas a gente, ao mesmo tempo, quer a contribuição social, formar gente que vai ajudar nessa transformação. E é isso que nós estamos vivendo em 2026. Esse negócio de a partir de 2026, a partir de 2025, fala assim, a gente pode colocar um marco em 2025 ou 2026, tanto faz. A questão é, está acontecendo. Fala, não é o futuro. Não, já está acontecendo. É uma questão de saber onde você vai querer estar. Eu tinha um sócio que ele falou assim, você quer estar na cabeça da baleia, como é que é? Na cabeça do tubarão ou na barriga da baleia, alguma coisa assim, eu não esqueci agora. Mas ele falava uma coisa legal. Você fala, pô, é claro que você corre mais risco estando na cabeça do tubarão, porque é um tubarão. É mais difícil, mas é uma posição até mais privilegiada. Você tem talvez mais poder de tentar controlar. Na barriga da baleia, você dentro de uma grande empresa, mais um número, mais uma comida que está na baleia. Que mudança que você vai fazer dali? Eu prefiro estar sempre com a insegurança. Acho que a maioria dos executivos, eu quero estar inseguro na cabeça do tubarão, mas tentando controlar ele. E Jefferson, uma das coisas que eu estava verificando, né, que eu estava olhando principalmente no LinkedIn, é essa pesquisa exploratória, né? O Panorama de Cyber Sites 2026. Desafios e tendências de cibersegurança brasileira. Você pode comentar um pouquinho da onde nasceu a criação dessa pesquisa? E antes, na verdade, objetivo? Desculpa, antes de falar da pesquisa, para quem não conhece o Instituto Dairos, queria que você falasse sobre o Instituto. Sim. O Instituto Dairos é acho que é uma realização de... Tem uma frase legal que eu sempre usei na minha vida, que é do Jack Balosa, que ele foi executivo de grandes empresas lá fora. E eu li uma vez isso daí num livro que eu fui presenteado por um grande nome da área de segurança também. E estava escrito lá, você tem que na vida aprender, ganhar e devolver. E eu falei, pô, aprender é sempre, a gente está sempre aprendendo. Eu todo dia estou aprendendo alguma coisa. Adoro parar até para conversar com a pessoa no meio da rua lá que está pedindo esmola. Eu adoro. E tem várias aulas de MBAs que eu já tomei no meio da rua, hein? Com o rapaz lá que está paradinho numa esquina. E ganhar, óbvio. Com 51 anos já ganhei bastante e continuo ganhando, mas é sempre muito bom a gente ganhar, né? Eu venho do futebol, então fui atleta. O negócio é ganhar campeonatos. Perder jogos a gente vai perder, mas ganhar campeonato é bom. E devolver. E eu acho que o Instituto Dairos, a gente falou assim, temos que há 20 anos, né, praticamente, olhava para o mercado, eu estava numa consultoria, a gente olhava para o mercado e falava assim, vai faltar gente. E tem uns seres novos que precisam acontecer, precisam existir, que é o cara da segurança da informação, que é o cara de Nobis, que a gente ainda nem tinha esse rótulo. E aí eu desenhei a primeira pós-graduação, se não foi a primeira do Brasil, foi uma das 3. Que foi a de gestão de segurança, o GTSI, que hoje está na turma 35 dele. E o Instituto nasce ali, praticamente a Dairos Educação, a Dairos Consultoria já em paralelo. A gente não acreditava em transformação do mercado sem a educação. É a mentalidade e a atitude. Então a gente falou, fazer
Trazer isso do mercado para a sala de aula e trazer a sala de aula para o mercado. Isso tem que estar muito próximo. A gente sempre teve essa máxima lá dentro do Instituto. Então, essa coisa de iluminar mentes, potencializar pessoas e proteger negócios é o nosso propósito e a gente sempre levou isso muito a sério. E como atingir muita gente, né? Quando a gente começou a falar de segurança da informação, as pessoas falavam assim, isso é modinha. Levou 2 anos para gerar a primeira turma de pós. Para conseguir formar 30 alunos para a primeira pós. Porque as pessoas falam, segurança é modinha. Já passa. A gente ouvia isso em 2003. 2003, a gente começou em 2002, 2003, 2005 as primeiras, junto com a Faculdade Impacta. Éramos parceiros deles. Depois colocamos forense, na época que todo mundo falava assim, forense é coisa da polícia. Não sei por que vocês estão querendo formar profissional disso. Eles não vão ter mercado. Eles vão se formar e eles não vão ter onde trabalhar, porque só tem a polícia. E nós acreditávamos assim, o cara de forense, o profissional de forense vai ser imprescindível para as futuras equipes daquilo que a gente vai chamar de gestão da segurança ou outros nomes. A primeira Cyber Hands-On da América Latina foi com a gente. A gente falou, vamos fazer o fuzileiro, o cara hands-on mesmo. Colocamos a pós-cyber. Também numa época que o pessoal fala, cyber, o que é cyber? O que é o cara ataque e defesa? Esquece os rótulos, vamos começar a formar isso aí. Então a gente começou a dar a cara a tapa, né, e provocar isso. E outras escolas foram também fazer. Isso é legal, né? Porque quando isso eu gosto. Porque você fala assim, o cara é meu concorrente. Não, todo mundo é da educação. E é muito legal quando você vê que o Mackenzie mexeu, a FIAP, todo mundo começou, Sim. né? Grandes Sim. professores, todo mundo começou aí. E aí você começa a ver, né? O amadurecimento do mercado. Pô, módulo lá atrás, colocou a educação dela lá no comecinho, né? Muito legal o pessoal do Nery, né? O pessoal lá, o Bastos. E começaram a fazer essas iniciativas, a Microsoft. Então, assim, acho que o Instituto Darius ele é um reflexo um pouco dessa geração, né? A gente foi colocando isso, provocando, e muito mais de 50 mil pessoas potencializadas, que a gente não fala, a gente fala, potencializamos muita gente diretamente, muitas pessoas indiretamente, porque isso é muito legal. Conseguimos contribuir, então essa coisa de devolver um pouco está no nosso DNA, e eu acho que o Instituto Darius é isso, ele é feito por todos que acreditam nessa proposta. E hoje somos um instituto, né? Como instituto, a gente tem o braço de consultoria, o braço de educação que é cada vez mais forte, focado no High Education, né? Na pós-graduação, MBA, essa formação de gestores, líderes, né? É o que a gente faz bem, e tentando aí ajudar esse profissional que a gente colocou lá atrás no mercado. Hoje ele já chegou nesses cargos, e hoje esse mesmo profissional vai num Global Risk Meeting, que é um evento nosso voltado para executivos, e ele foi um aluno há 15 anos atrás. Hoje ele é um executivo, hoje ele é um doutor, coordenador de outras faculdades. Isso é muito legal, você vê, acompanhar a jornada, né? Essa jornada e ver uma nova... Hoje é muito gostoso ver aqui podcast falando disso, um assunto que hoje é cyber, tudo tá legal. Hoje, se a gente olhar 20 anos atrás... Não teria isso. Assim, isso é modinha. E vocês são muito pioneiros, né? Eu, particularmente, fiz a primeira pós de Cyber Threat Intelligence, né? Privada, com o coordenador Bordini, né? Não tinha pós-graduação nem curso de Cyber Threat Intelligence. Foi um dos primeiros a desbravar aqui Cyber Threat Intelligence. Foi um curso excepcional. A minha turma ali... fora de série, e agora estou fazendo gestão de riscos de GRCN, né? Estou muito feliz. Bacana. E aí pretendo fazer mais coisas também, né? Os darianos, eu falo assim, é um perfil de aluno que quer agregar alguma coisa, quer gerar riqueza, eu falo assim, o legal do nosso perfil o pessoal é incomodado, quer contribuir, quer ajudar, quer pesquisar, quer fazer. Então, assim, é até difícil lá no início. Você não tinha tantos mestres e doutores disponíveis, mas você tinha uma geração de autodidatas, hackers, aquela coisa toda. E o pessoal falava assim, mas hacker é bandido? A gente fala, mas o hacker nasceu dentro da escola.
O termo nasce na escola. Dentro da academia, né? Dentro da academia, né? Então, esquece essa história do bem ou mal. Quem vai pro lado mal, vai pro lado mal. Você não precisa orientar ele. Quem vai pro bem, vai pro bem. Então, acho que são grandes nomes hoje que alguns a gente aprendeu com eles, ou ajudou a formar. Grandes novos mestres aí que vêm de grandes escolas, né, que estão se destacando. Eu acho que o Instituto Darius é isso, ele é um reflexo os últimos 20 anos, que alguns grandes mestres começaram lá até antes da gente, e a gente é um reflexo dessa necessidade do mercado. Cyber Threat Intel, hoje, né, parece mais comum, né, falar CTI, forense, cyber, ataque e defesa, gestão de segurança. Falar em formar o Security Officer há 20 anos atrás, o pessoal falava que não tem nem cargo para isso, não tem nem espaço. Acho que a pergunta que a gente mais respondia nas turmas 1 e 2 de MBA de gestão de segurança era: eu vou ter mercado? Eu vou conseguir arrumar um emprego? Eu falava, fica tranquilo que a tendência é você vai ser bem disputado. Mas era uma coisa, né, de a gente olhar para o mercado e falar assim, você precisa, independente do cargo, vai precisar desses profissionais, né? E hoje, geopolítica é fundamental, né? Sempre foi, né? Eu estudei economia também, né? E eu falo, cara, geopolítica, história, você tem que olhar, você tem que sempre... O ser humano ele tem ciclos, né? Então, sim, você vê que a tecnologia é só uma pitada, né, de mexida nessa questão. Então, faz parte, né? O problema agora é adivinhar o futuro, né? Porque vamos ver o futuro, mas é tão rápido, né? A velocidade está tão agressiva que isso daí assusta bastante os profissionais. E esse documento aqui retrata muito isso, né? Uma bola de cristal, né, Jefferson? Pô, foto bonita, né? Eu gostei dessa foto. O pessoal eu falei para eles, pô, vocês fizeram propaganda de relógio aí, né? Parece catálogo. Legal. Parece catálogo da... Ficou legal. Eu briguei lá com o pessoal e eles falaram, não, a gente vai trocar foto. Mas acho que o Panorama é uma pesquisa que era interna, usada pela consultoria, a gente faz todo ano. Vou descendo aqui, e só os nossos clientes recebiam. E aí, determinada hora, alguns clientes falaram assim, pô... Publica, né? Põe para o mercado. E a gente começou a pôr para o mercado, né? Porque diferente de consultorias grandes, né? Que tem um poder de fogo gigantesco, eu falo que são os primos ricos, a gente segurava um pouco isso, porque era... uma pesquisa nossa, que a gente olhava muito o mercado, aqui lia. Você está entregando tudo ouro aqui, o que fazer, cenários, você está colocando cenários aqui. A gente foi uma mostrando, consultoria, né? Aí, né? Um assessment do que o cara tem que fazer em 2026, né? O panorama, cara, ele mostra um pouco assim daquilo que nós conseguimos pesquisar, usando muitos dados públicos, muitas coisas disponíveis e colocando, né, também algumas estatísticas, números... atingir o CEO, atingir os líderes, mas também servir para os profissionais da área que já ou vão confirmar isso, ou vão usar isso como um ponto de partida, vão ajudar no planejamento. Mas fraude e engenharia social, há quanto tempo a gente fala disso? Mudou, não, ela só foi aperfeiçoada, né? Eu tenho uma tese que homem engravatado e mulher de saia curta entra em qualquer lugar. E eu já fiz muito esse teste engravatado. Obviamente, saia curta eu não fico legal, tem que ter... mas assim, a gente fala disso, né? Ainda não mudou isso. Ainda né? Ainda é a mesma coisa. Ainda né? A questão é que hoje potencializa, né? Potencializou. Mas né? hoje você chega, às vezes, bem vestido num lugar, as portas se abrem, tem o detector de metal, mas ninguém usa, e doutor entra, mulher bem vestida é a mesma coisa. Isso ainda vale, há 20 anos a gente nota isso. O ransomware e extorsão aumentou bastante, né? Tem aumentado. Você pergunta para executivos o que tira o seu sono em cyber? É uma das perguntas que eu mais gosto de fazer. E, principalmente para os que não são técnicos. E uma das respostas que mais eu ouço é o ransomware. Aí você pergunta assim, você sabe o que é um ransomware? A maioria fala, não sei. Mas ele viu na mídia, né? Quase quebrou meu concorrente e desvalorizou a companhia 20% em uma tarde. Então, o que o executivo está preocupado com o ransomware? É uma palavrinha que ele fala, não sei o que é, mas eu sei que é alguma coisa de tecnologia. E que dá impacto. Tem impacto. Que impacta o negócio, quase quebrou meu concorrente, desvalorizou 20% da companhia numa tarde, gente. Isso, cara, eu vou perder meu bônus. É alguma coisa que faz estrago. Então ele para ouvir. Ele fala assim, o ransomware vai te pegar. Ele fala, opa, entra nessa reunião porque essa reunião é legal. Só que, óbvio, é uma preocupação
para nós que somos mais técnicos ou já estivemos Sim. do lado técnico, a gente fala, o ransomware está ficando cada vez mais chato de entrar. Pode entrar por um phishing, pode vir de outras formas, faz um estrago danado, e isso vai dar trabalho. Né? Talvez um incidente que vai virar uma crise, você vai ter horas e dias para lidar com aquilo. Então, as principais ameaças, os vetores, né, e ameaças continuam os mesmos, só que com uma pitadinha da IA, com uma pitadinha de inovação. Identidade. Alguma dúvida que gestão de identidade... Quanto tempo a gente fala disso? Só mudou de escola, né? Acho que todo mundo fala disso. Gestão de identidade é uma das coisas mais negligenciadas que tem. Uma das mais importantes. E para mim, é onde mora o perigo, né? Onde você menos acha profissional também, especialista. Né? Pouca gente, porque o pessoal é muito operador de ferramenta. Aí que tá, o que você é? Operador de Identity Management X ou Y. Mas qual é a estratégia, gente? Vamos voltar para o básico. Como é que vai ser o controle de acesso? Como é que vai ser a gestão de identidade? Quem que vai ser o aplicador? Quem vai definir o que pode, o que não pode? Os perfis? Organograma, topologia de rede. Existe um fenômeno no universo que está sempre desatualizado. Existe um fenômeno no universo que parece que está sempre, nunca está atualizado. Topologia de rede, organograma. Tem empresa grande que você chega lá e fala assim, cadê a descrição de carga e salário? Ah, tá mudando. Tá sempre mudando, nunca vi, nunca para. Então é difícil de você pegar Peraí, vamos definir os perfis. Organizar a casa. Organizar a casa. E a gestão. Volta ao básico. Você não precisa ser tão técnico para fazer isso. Volta ao básico. Vamos voltar para o básico lá. Olha, como é que é o perfil, a identidade. Vamos lá. Depois a gente pega a ferramenta. O que acontece em muitas empresas, um projeto que a gente fez aqui na América Latina grande, que chamaram a gente para dar um help, a divisão de consultoria, já estava lá uma das melhores tecnologias de gestão de identidade que tem. Estava lá a tecnologia. Por que ela não estava sendo usada? Falta de processo. Quem definiu os processos? Planejamento. Quem fez o planejamento? Ninguém, né? Ah, mas a descrição de carga e salário tem uma grande consultoria reescrevendo tudo. Então por que comprou tecnologia se o negócio não estava nem definido? Alterou a ordem do negócio. Mais acontece. Mudou a ordem. Compre batom. Por isso que assim, o pessoal de tecnologia, compre batom, compra, você compra, tá no quadrante, beleza. E de repente troca a ferramenta e não sabe por quê. Aí você fala com a consultoria que foi contratada aqui, que é parceira. Por que você não começou a trabalhar? Porque ainda não tem a definição de carga e salário. Não tem Por que você está aqui um ano antes? Você está aqui um ano antes. Alguém está dormindo aí. Alguém está dormindo bastante. E é um projeto da América Latina. Não estamos falando de um projeto Tupiniquim, não. Projeto com todas as grandes consultorias estão lá, está todo mundo lá. O problema é o time. Quem que é o arquiteto disso? E gestão de identidade é um ponto que, assim, para quem está na área, a gente falar de multifator de autenticação, segundo fator de autenticação, já virou uma conversa para dentro de casa. Aí você pega o seu filho e fala, vem cá. Vamos habilitar o MFA do WhatsApp. Vamos habilitar. A pessoa nem sabe o que é MFA, nem entende o inglês, mas tem que ativar o MFA. Ela ativa. O 2FA. O cara fala, eu queria ativar o 2FA. Não precisa nem saber inglês, mas a pessoa sabe que precisa. Olha, alguém falou no Instagram que tem que ativar o segundo fator quando usa o WhatsApp. No TikTok. Então, assim, é um assunto que já é antigo. Sim. Mas você vê, ainda é um ponto, se a gente... Essa negligência, esse descuido, para mim é uma falha de governança e gestão gravíssima. Então, não ficar GRC de planilha. GRC de planilha não serve. Né? Então, peraí, como é que está a nossa gestão de identidade? A gente falou no último episódio sobre comprometimento de identidade, né? no caso de 2025 do Banco Central, do PIX, que foi um dos vetores de ataque também. E você fala, se o básico que há 20 anos a gente fala, o pessoal não está mudando, eu falo, não adianta você virar security officer de um lugar porque você criticava outras empresas, aí você chega lá, você não entende o negócio e você não muda nada. Então sai de lá, Sai de lá. Security officer manco. Porque alguém tem que chegar na sala do chefe e falar assim, olha, os usuários admin, os VIPs têm que monitorar os logs de tudo que eles fazem, tem que ter controle disso, tem que estar olhando. Eu fui fazer uma auditoria na Espanha, a pedido de um cliente. Eu fui pessoalmente, porque o cliente falou, você tem que ir. Ok.
uma grande empresa bilionária que cuida de billing de outras empresas bilionárias. Onde está controle de senhas dos administradores de banco de dados? Onde é que vocês controlam isso? O cara da segurança do lado de lá, estava eu e uma Big Four auditando. Eu pelo lado do cliente, a Big Four fazendo o trabalho dela. Enfim. O cara do lado de lá tem certificação de peso? Tem. No LinkedIn é legal, bom, respeito aqui, a certificação que eu também tenho. Só que certificação é chave, não é escudo. Certificação é chave para abrir porta. Não é escudo para você se defender quando dá um BO. Tem gente que acha que é escudo, aquele vírgula com certified na frente do nome. Eu respeito esse cara aqui pela certificação dele. Só que ele está dormindo, é o sapo cozido. Sabe a história do sapo cozido? Ele é o sapo cozido. Põe um sapo na panela, liga o fogo lentamente, deixa esquentando, ele morre cozido. Então você tem que decidir. O gestor que é sapo cozido não dá. Como é que você controla a senha dos administradores de banco de dados de uma empresa bilionária que cuida de billing de empresas bilionárias? Com KeePass, né? Gratuito, certo? Complicado. O KeePass gratuito é legal, não é? É bom para você. Tem log? Não. Então, pô, gente, esse tipo de erro de fundamento, isso que eu falo, não adianta você errar nos fundamentos. Ainda mais quando a gente fala básico de, pô, justamente admin de banco ou admin de várias aplicações que você tem lá no seu ecossistema, ou os usuários VIPs. Pô, gente, não dá para errar em 2026. E isso, veja bem, está sendo apontado aqui no nosso panorama e é refletido nos grandes outros relatórios. Pega o da Verizon. A gente, pô, assim, de novo a gente está falando disso. Mesma coisa. A gente está falando de novo de identidade. Você fala, pô, não tem security officers com coragem para brigar sobre gestão de identidade? E é uma coisa curiosa, né? Como você disse no último episódio, vira vetor de ataque clássico. Parece aquela vulnerabilidade conhecida que todo mundo conhece, todo mundo sabe, as maiores aplicações têm, mas o cara continua falando de SQL Injection. Uau! Pô. Isso aqui virou um mundo também, né? Porque tem a parte de identidade do SAP, tem a parte de identidade de IAM da nuvem, e aí os caras pensam assim, eu tô na nuvem, tô seguro, tô usando AWS, tô seguro, tô usando SAP na nuvem, eu tô seguro. Não. Mas é complexo LDAP, né? A parte de arquitetura de identidade. O LDAP vai me salvar. Microsoft, AD. E o que a gente falou no último episódio, desses 5 aqui que estão na tela, ó, fraude em engenharia social, comprometimento de identidade e cadeia de suprimentos também é um tema... Não, risco na cadeia de suprimentos só aumentou. Assim, há 20 anos que eu estou na área e eu sou especialista. A minha principal especialidade é plano de continuidade de negócio. Eu não sou aquele cara que faz plano de continuidade uma vez por ano ou 2 vezes por ano. A nossa divisão de continuidade, a gente pratica implementação de gestão de continuidade todo dia em todos os portes de empresa. Então, assim, não é fazer um plano, é implantar a gestão de continuidade mesmo. Por isso que a gente leva muito a sério esse assunto de continuidade e eu brigo muito, falo muito, trouxe o Disaster Recovery Institute para o Brasil, hoje está sendo tocado por outras empresas. Depois de 20 anos eu falei, não vou renovar, não vou continuar tocando, mas tem ótimas escolas também. Mas a questão é, risco na cadeia de suprimentos está avisado lá de trás. A gente pode pegar os primeiros relatórios lá do Global Risk Report. Cara, o World Economic Forum é legal? Tem umas tendenciosas lá, umas vertentes? Tem, mas como todo e qualquer relatório. Até o nosso pode ter uma tendência aí. Ok. Mas a questão é, risco na cadeia de suprimentos só aumentou terceirização, as a services, DPO, as a service, tudo as a service, tudo ótimo, legal. Equipes de desenvolvimento descentralizadas, depois da Covid Transformation, nossas equipes estão em qualquer lugar, em qualquer... Ok, legal. E risco de terceiro, a gente continua mandando planilha para o cara responder sim ou não? Não dá, né, cara? Não dá. Eu nem pego esse tipo de... Eu não quero esse tipo de cliente, tá? Vou deixar bem claro. Vamos contratar a divisão de consultoria para mandar a planilhinha para o meu terceiro. Nós não queremos você como cliente. Nós não aceitamos. Fala, se for para eu ficar sendo secretária, mandando e-mail para o cara preencher uma planilha, devolver com sim ou não,
Acho que isso é conversa de 10 anos atrás. Análise de risco de terceiro é análise de risco de terceiro, cara. Análise de risco de terceiro e quem é o terceiro está envolvido nas joias da coroa, está nos processos críticos da empresa. Onde estão essas coisas? Primeiro faz um BIA. Depois vamos fazer o resto. Aí vamos fazer risco. Vamos fazer risco. Então, na cadeia de suprimento, qual a estratégia? Tem insumo de empresa por aí que a gente já fez plano de continuidade. Se acabar o insumo, acabou uma linha de negócio. Nossa. E assim, de onde você traz aquele insumo? Qual região do mundo que vai vir isso daí? Vai vir como? Então, assim, é um assunto que não é novo. Nada que está aqui é novo. Mas eu diria que, assim, 2025, 2026, e agora 2026, que é onde nós estamos, se a sua análise de risco de terceiro ainda é mandar planilhinha ou algum software que vai abrir um formulário para o cara responder dizendo sim ou não, eu tenho política de segurança. Com certeza não é nosso cliente. E espero que não seja nosso aluno. A gente está vendo muito, inclusive tem o último episódio, né, Gabriel, do Bacen, da nova regulação do Bacen, está pegando bastante no pé com relação à cadeia de suprimentos, né? Baseado nos últimos ataques que a gente teve, né? E a discussão aí, por que a discussão aí ela é muito estratégica? O dono sabe disso? O CEO que representa os donos sabe disso? Estão levando esse assunto na mesa da maneira correta? Como é que você está colocando esse assunto na mesa do CEO, do board, ou até mesmo por conselho? Com os conselheiros sabem disso? E parece uma batata quente, né? Porque se você pensar assim, por exemplo, o líder de segurança que está auditando isso, um terceiro na cadeia de suprimentos, ele até fica assim meio com dedos de falar com a outra empresa. Sim. Às vezes ele está fazendo um pen test, um teste de intrusão, ou algum trabalho de diligência, e ele fica meio receoso. Até onde eu posso ir com esse terceiro? Porque, de repente, eu acabo comprando um problema, né? Dependendo da importância desse terceiro, tem empresa que é assim. Primeiro, por que você tem que fazer um BIA primeiro? Para mapear. BIA é negócio. BIA não é TI. Nunca foi TI. BIA não é TI. E qual o impacto do meu Outlook se ele parar no negócio? Isso não é BIA, tá? Desculpe a sinceridade, isso não é BIA. Pode ser análise do TI no negócio, pode se chamar de outra coisa. Mas isso daqui não é BIA. BIA é se parar aquela parte do negócio, qual o impacto que aquilo vai dar. Se parar a venda, eu estou com todo o meu billing terceirizado. Todo o meu billing está terceirizado. Parou o billing. Ou parou o terceiro controla o billing. Qual o impacto para o negócio? Isso é BIA. Então, essa é a questão. Essa é a questão. Nuvem e APIs também, né? 86% das empresas. Aí a questão dos APIs. Os caras estão fazendo um tráfico de água aqui. Não, é para você. Que acabou só. Obrigado. A questão das interfaces, né? Vamos chamar assim, as APIs, né? Eu tenho um legado aqui, você citou um SAP, né? Um grande software de RP, enfim. Eles precisam, às vezes, se comunicar aqui, né? E aí alguém fez um VBzinho aqui, gera um TXT, esse cara pega aqui e leva para o outro. Não é um depara limpo, né? Você tem que... sai 10 daqui, esse 10 saiu daqui, entra 10 lá do outro lado, mas entra numa outra variável, em outra aplicação. Existem trabalhos, por exemplo, de continuidade que você pergunta para um líder de arquitetura de software quantas interfaces ele tem, quantas APIs ele tem. Ele não tem a resposta. E isso é mais assustador. Se me assusta como consultor, imagina o Security Officer está sabendo disso dentro da empresa, o CISO está sabendo, será que o diretor de risco está sabendo, será que o board está sabendo disso? Se um chefe de arquitetura não sabe quantas APIs tem, quantas interfaces tem ali no ecossistema dele... Swagger exposto. Aí vamos fazer o disaster recover. Vamos... Como é que a gente vai fazer o disaster recover se eu não sei? Inteligência artificial também é muito que eu vou recuperar, também, né? Não, e o legal é a auditoria. Aí vem a terceira linha de proteção, ela faz assim. Não, tá tudo bem se o cara faz um teste de ativação uma vez por ano do legado e um teste de ativação do RP aqui. Isso, fica fazendo teste de ativação uma vez por ano aqui durante 3, 4 anos. Você nunca vai pegar o problema da interface. A pergunta é, está em qual disaster recover? Desse ou desse? Ou não está em nenhum dos dois? Eu faço DR desse, fico testando a ativação, não transaciono
não percebo que esse cara aqui não existe, não tem documentação. O cara que programou isso saiu da empresa 10 anos atrás. E assim, legal. A terceira linha fica validando o teste de ativação aqui, ó. Tá tudo bem, faz teste de ativação. Durante 3, 4 anos, só ativação, sem transacionar. Quem tem coragem também de fazer esses testes, né? Essas auditorias também de... A inércia também, né? Não pode haver assim, eu fiz um teste de ativação nesse ano, beleza. Pro ano que vem, o que nós vamos exigir? O que a terceira linha vai olhar? Vamos subir, fazer um transacional. Por exemplo, APIs, muitas vezes as APIs, as interfacezinhas, não está documentado, não está nem no plano de quantidade daqui, nem do daqui. Às vezes isso daqui está terceirizado. E quem que olhou esse risco? E quem que validou isso aí? Então, é um ponto onde as equipes de TI, segurança, software, precisam trabalhar juntas. Responsabilidade compartilhada também na nuvem, né? Porque o cara fala assim, eu contratei, estou seguro, estou totalmente seguro na nuvem. Você tinha um problema aqui, você jogou para a nuvem. Onde está seu problema? Só foi para a nuvem. É igual aquele cara que tem um processo ruim, ele automatiza o processo ruim. O que você tem com um processo ruim automatizado? Caos, né? Um processo ruim automatizado. Sim. Você só mudou. Assim, o meu processo tinha riscos aqui. Aí eu automatizei ele. Ele virou um processo com riscos, só que automatizado. Aí foi para a nuvem, ok? Continuam, às vezes, os mesmos problemas. Só mudou as equipes. Era a equipe do legado, era a equipe dos RPs, aí agora foi para a galera do cloud. Foi o mesmo problema. Só mudou de lugar. Vamos continuar vendo o restante do documento aí, que no final tem coisa legal aí no final do documento. Mais explorado, risco se estende à cadeia de suprimentos. Você tinha o funcionário dentro da casa, pago, vestindo a camisa, todo dia no prédio. Hoje eu tenho empresas de software que nós atendemos, que eu conheço o CEO. Ele fala, eu tenho milhares de programadores espalhados, tem gente que nunca foi no escritório da empresa. Comum, né? Depois da pandemia. Depois da Covid Transformation, virou normal. Então, é mais difícil para você manter a DNA da companhia, é muito mais desafiador para o CEO, para os outros executivos de recursos humanos. O assédio para vender uma identidade. Sim, total. Tivemos um caso aqui no Brasil de 800 milhões de impacto direto e deve ser muito mais de bilhão indireto, não é isso? Envolvendo o sistema financeiro, não foi isso? Sim. Mas foi o quê? Foi um hacker que hackeou naquele modo romântico? Insider, né? Não. Assim, quanto custa você me dar seu usuário e senha? Quanto você ganha? 20? Te pago 40 aqui. Foi até menos que isso. Foi menos, né? Foi 15, né? Se não me engano. Foi 15 mil. Assim, dependendo, como diria George Washington, né? Todo mundo tem seu preço. Né? O que ele contou que foi, né? É o que ele contou. Oficial. Dele, né? A história oficial é... História oficial. Declara no imposto de renda ou não. Mas a questão é isso, né? A gente tem ainda o fator humano. Assim, para mim, é o elo mais forte. Antagonicamente, aquela mentalidade de ser o elo mais fraco. Mas ainda é desafiador para nós, profissionais de gestão de segurança, estrategistas. Aqui é aquilo que você falou, né, do dono, papel de liderança, né? A liderança ela muda a mentalidade, né? A gente acho que assim, o mais importante para os donos, os executivos, segurança é commodities. É uma conta a mais que eu tenho que pagar, igual assinar o CFTV, a câmera. Não estou diminuindo a importância e o valor dos sistemas de segurança físico-patrimonial. Não é isso. Muito pelo contrário. Aliás, é excepcional. Mas não pode confundir gestão de segurança da informação, cyber e proteção à privacidade como se fosse apenas uma proteção perimetral e de locais físicos onde eu tenho que ter detecção de invasor, câmera para filmar, um gás para espantar aquele invasor, evitar um furto, um roubo, né? Uma coisa clássica aí da segurança física patrimonial. Não é isso que o dono, os executivos têm que compreender de gestão de segurança, cyber e proteção à privacidade. Aí o negócio é bem diferente. Não é só, eu contrato MSSP e acabou, não preciso fazer mais nada. Eu coloco o meu profissional falou que tem um firewall, que tem um tal de IDS, um IPS, ferramenta ABC com uma marca legal que todo mundo conhece no mercado, e eu não preciso mais, não quero mais falar sobre isso.
E acho que o próprio CISO também, o CSO, ele tem que tomar um cuidado, aí, independente do cargo, como que ele está levando isso para a mesa dos executivos. Porque você tem executivo que ele fala assim, eu não quero falar com o cara de segurança, porque toda vez que ele vem aqui é alguma coisa do mal que vai acontecer. Ele quer é caos. Então o cara pega trauma, ele começa a falar, eu não quero ir nessa reunião que eu saio depressivo. Eu saio da reunião e vou para o terapeuta. Ele não consegue ver o valor disso. Mas assim, é simples. Pergunta para um executivo, um cara que tem uma boa renda, que é um executivo famoso, que quer proteger os filhos dele, tem condição. Por que ele comprou um carro blindado para o filho dele andar ou para o motorista levar o filho dele? Porque ele está protegendo algo que ele tem muito valor e que ele ama. Não é um commodities qualquer carro blindado. Então, é uma equação que tem que ser também analisada pelo ponto de vista de gestão de segurança, cyber e privacidade. Não adianta você ter também o carro blindado e com a janela aberta também, né? Sim. Aí dá um outro podcast bom disso aí, hein? Porque eu gosto muito dessa analogia. Eu também, um dos meus hobbies é tiro esportivo. Eu sou instrutor também de armas. E eu falo assim, antes do cara pôr a mão numa arma de fogo, ele tem que fazer uma preparação muito grande. Eu acho que ninguém precisa ter porte, na minha opinião. E eu acredito que assim, o cara tem que se preparar muito para querer até praticar o tiro esportivo, que é um esporte fascinante, legal. Sim. Mas como você vai reagir se você ouvir um barulho no quintal? Você tem uma arma? 2, você sabe usar essa arma? O que você combinou de protocolos com a sua própria família? Sim. Porque dá tudo escuro. O que você combinou? Vai para qual quarto? Qual é o quarto seguro? Ou você vai sair igual o Rambo com uma arma... Tudo é planejamento. Tudo é planejamento e preparação. Estratégia. E você está falando de proteger a sua família. Então, é o que a gente fala. Você não adianta ter a melhor arma, a melhor marca. É você. É você ali. Então, essa preparação é com a sua família. Você não quer, por um engano, um lapso ali, acordado no meio da madrugada com barulho, sair e atirando e, de repente, você pode atirar num ente querido. É a mesma coisa o que acontece muitas vezes dentro da gestão de segurança. A gente tem as armas. Mas e aí? Dá um tiro no próprio Como é que você pé, responde a um incidente, um falso positivo? Como é que o que você usa, o que você não usa? Como é que você combinou com as suas equipes? Quais os protocolos? O que é uma crise e o que não é o que é uma crise de pôr o presidente na sala e o que não é uma crise? Sim. O que é incidente, o que é crise? Quais as diferenças? Quando acionar, né? Quais os protocolos? Qual o combinado de acionar? Qual o protocolo? O que é uma crise? Parou um correio eletrônico, é uma crise? Define a crise. Define incidente. Defina níveis de severidade. Faltou definir o apetite de risco, né? O apetite é uma régua. Daqui eu trato, daqui eu não faço Isso. nada. Isso é uma linha. Agora, o dia a dia, a operação da gestão de incidente, como é que você lida com o barulho do lado de fora, na madrugada, na sua casa? Você sai atirando? Você abre a janela? A sua família sai lá para ver o que está acontecendo? É isso que exige uma preparação um pouco maior. Por isso que, assim, temos ferramentas. Como você vai usar isso dentro da sua gestão, da sua administração, é uma outra história. E como as suas equipes vão lidar. A gente não está falando de uma pessoa. Você está falando de várias pessoas dentro da tecnologia, com várias ferramentas. Que não estão no mesmo lugar. Não está no mesmo lugar fisicamente, às vezes está no mesmo país. Como é que você vai articular essa resposta? Em fusos diferentes. Fusos diferentes. Então, é por isso que eu falo, qualquer arma ela é totalmente errada se você não está preparado e não sabe usar. O Jefferson, esse número aqui, 67% dos líderes brasileiros acreditam no potencial da IA, mas apenas 33%, um terço, a utiliza efetivamente. IA como teatro da segurança. Esse dado ele vem até de, acho que fontes como o Cyber Security Outlook. Assim, a IA ela é hoje é o grande sonho de consumo da maioria dos empresários e empreendedores, né? empreendedor. A gente quer escalar. Sim.
A gente quer diminuir o custo com os programadores, que ficou altíssimo. Você quer... Tirar o comercial SDR e transformar em um chatbot. Exatamente. Você quer um funcionário que não tem dor de barriga, não casa, não engravida, não sai de férias, fica 24 por 7 por 365. Não para no carnaval. Não para no carnaval. E ele está ali fazendo coisas rápidas, numa velocidade absurda. Agora, usar efetivamente para pivotar o negócio, que ganha eficiência, ganha. Mas não pode ser só apenas uma ferramenta de pesquisa turbinada. Sabe o que eu... Acho que a maior parte usa como ferramenta de pesquisa turbinada. Sabe o que eu fico pensando? Como que estão sendo feitos esses business cases dos projetos de inteligência artificial? Cara, isso tá legal. Eu acho assim, tem uma escola grande aqui que fala muito de IA para os donos e executivos. Ah, sim. E tá lá o dono de startup falando, uau, meu sonho de consumo, vou comprar uns Mac Minis essa tarde. E vou montar vou botar IA e vou ter o novo Open Google Cloud no fundo de casa. E você tem o cara da mesma sala, tá o presidente de uma grande empresa, ou o dono de uma grande indústria. Todo mundo sai dali como se tivesse ido numa reunião de... Não sei se eu posso falar a marca da empresa. Mas eu vou falar com respeito a ela, né? Obviamente, mas o cara vai numa reunião da Herbalife, ele sai de lá contagiado, querendo consumir os produtos. Ele sai, quero botar IA, quero botar IA, quero botar IA. Então, ele quer botar IA. Pô, vai ganhar eficiência. Vai reduzir custo. Perfeito. Reduzir questões trabalhistas. Tá ótimo. Eu vou, vai... Multiplicar o meu dinheiro. Todo mundo sai dali querendo botar IA até no banheiro. Agora, efetivamente, está usando ali, um terço está utilizando. E você não deixar suas equipes usarem também é quase impossível. Porque a galera vai usar. No mínimo vai usar o GPT, no mínimo vai usar ali os Gemini, os mais acessíveis. Mas tem um mundo, né? Tem um mundo de IAs. E plataformas de IAs. Agora, é uma coisa que todos os líderes acreditam. Com certeza, IA vai revolucionar, já está revolucionando, vai mudar os nossos negócios, está mudando os nossos negócios, mas na prática pouca gente está usando e virou aquele Shadow novamente, né? Quase uma evolução do Shadow. O Shadow AI agora, Shadow AI. Por quê? Porque você não sabe mais o que está usando. Você fala, será que o meu programador que eu contratei ontem, ele não veio na sede, é um programador mesmo? Não, e o programador, ele vai ver a ferramenta nova que lançou, ele vai usar essa, não vai usar o seu Copilot dentro do seu Office. É difícil. Ele vai usar o outro que lançou agora, que tem mais funcionalidade. Ele quer a que não está homologado. Né? Ele quer o que não está homologado, né? Que é o que tem mais função. Você tem no hype, né? Um risco do ambiente híbrido colaborativo, seja Google ou Microsoft, você tem um risco absurdo. Um risco operacional. Assim, a empresa foi para a nuvem e os escritórios viraram ambientes colaborativos híbridos. Em plataformas como Google, como Microsoft, etc. O risco operacional foi para cá. Quem que está analisando o risco operacional do ambiente colaborativo híbrido? O cara que leva o risco operacional aqui, ele não tem o conhecimento, muitos, né? Não a maioria, mas muitos não têm o conhecimento técnico para olhar aqui. Aqui é um ambiente colaborativo híbrido. E aí? Sim, complicado. Vamos lá, o próximo. passar. Resiliência cibernética, inteligência artificial. Pode ir passando. Roteiro estratégico para a liderança. Comenta um pouquinho mais para a gente aqui do roteiro estratégico para a liderança. O que acontece assim, resiliência tem que ter um indicador. E resiliência não é só... Eu não gosto de falar de resiliência cibernética, o pessoal trata só a resiliência cibernética, a parte técnica. A resiliência cibernética, ela é uma série de itens, não só as tecnologias. Você está falando de questões financeiras, está falando de processos que estão nessa transição, hoje processos que usam esse ambiente colaborativo híbrido. Então, quem resume resiliência a plano de continuidade já está errado, porque plano de continuidade é uma das partes da resiliência. É um dos controles que tem que ter ali na resiliência de negócio, resiliência cibernética. As tecnologias também são uma outra parte dessa equação. As pessoas, os processos e os terceiros. Está todo mundo ali. Então, eu preciso ter indicador.
quem tem indicador, até falei disso num podcast com a Andrea Tomé, que é uma co-coordenadora nossa, trabalhou em grandes empresas também, da pós-GRC. Pode reparar que tem um Cyber Insights do ano passado que nós fizemos, que geralmente a gente abre o ano com o Cyber Insight, que é um podcast nosso. A gente está falando, cadê o indicador de resiliência? Onde está o KGI disso? Onde está esse indicador para ser medido? E como é que você vai medir esses pilares aí dentro da empresa? Né? Você tem alguns pilares que você vai ter que olhar. Plano de continuidade, né? É muito básico, tem que olhar a gestão, você tem que olhar outros itens. Então, esse indicador de resiliência é um ponto que ainda é pouco visto. Então, o que a gente está falando aí, olha, a liderança precisa ter indicador de resiliência, você precisa ter essa coisa de tempo de recover, com BIA, bem feito. Assim, quanto tempo eu posso ficar sem vendas? Realmente. Eu não posso parar nunca. Cara, no pior cenário, quanto tempo? E qual o impacto disso? Então, esse tipo de diagnóstico, a importância disso daqui é bem relevante. Backup. Se a gente pegar alguns das grandes crises que aconteceram aí nos últimos anos, Maersk e outras, foi salvo não por aquele backup normal, a cópia de segurança na política padrão. Foi aquela cópia assim, ó, cópia fim do mundo. Tira uma cópia, joga ela na filial lá da África do Sul. E hoje, a gente fala em continuidade isso há muito tempo. A gente fala, cara, você está falando de continuidade, mas você não faz nem direito sua regra básica de cópia de segurança e restauração. Tira a cópia, mas não restaura. Aquela coisa antiga que a gente já fala há muito tempo. Agora, se nem isso você está levando a sério, imagina uma cópia. Você tem a cópia final do mundo, guardado lá no 30, se tudo der errado. Desconectado lá naquela empresa. Disaster Recover, tá lá no... Né? Então, assim, tem até um artiguinho que eu escrevi há pouco tempo, eu estou falando um pouco sobre isso, né? Até o mundo tem um freezer para guardar lá todas as espécies. Né? Tem uma ilha, tem um local lá. Então, assim, você tem que ter... Hoje, o Disaster Recovery de último nível, ele olha para isso daí. Olha, backups imutáveis desconectados, a resiliência virar um KPI, investir nessa velocidade de resposta, né? Você ter... E não é resposta assim, ser veloz, é ser eficaz na resposta, ter uma resposta estruturada. A capacidade de detecção e resposta precisa realmente ser levada a sério. E até pegar esse gancho aí de resiliência, enquanto volta a imagem aqui na tela, uma das ferramentas não é exatamente educacionais, mas pode ser que ela pode ser interpretada como que são os tabletops. Funciona o tabletop? Funciona. Acho que é o básico que você tem que fazer é tabletop, né? Fazer exercícios... Assim, uma diretoria tem que entrar uma vez por ano numa sala e simular uma crise. A diretoria, o pessoal técnico, você tem que fazer em níveis diferentes, mas você tem que fazer. É o que você está fazendo no GRM, né? No evento. O que nós levamos dentro do Global Risk Meeting, que agora vai para 20 anos, né? 20 edições em setembro, já lançamos. O Global Risk Meeting, a ideia é essa, levar os executivos, os líderes, não só os técnicos, mas levar os líderes para eles terem a oportunidade de lidar. A gente usou Dante, usou a questão lúdica. Quer colocar na tela aí, então? O último exemplo. Não, vocês sabem, vocês que mandam. Não, a gente vai colocar aí. Mas por que usar Dante? Para você trazer essa questão lúdica, né? Sim, como que a gente vai falar de miopia do iceberg para um executivo de empresa que não tem nada a ver com a parte técnica? Para nós, a gente já sabe disso há muito tempo. Mas como você vai fazer? Vamos usar Dante. Dante é uma obra literária que é atemporal, que ela parece até pesada na leitura, mas você tem ali a ilusão, o inferno e o paraíso, né? Os 3 livros. Então você tem hoje a ilusão da governança, o primeiro ato. O inferno é uma gestão de incidente, então a gente coloca esses executivos em mesas e eles têm a oportunidade de ver uma empresa, a Dantec é o nome da empresa, ela acontece com ela, obviamente, um fato lá, e esses executivos que não se conhecem, de setores diferentes, estão numa mesma mesa lá de 8 pescados, mesas de 8 em 8, vocês vão ter que lidar com o incidente. Como tem sido o resultado disso? Muito bom. A gente criou uns canvas
Então você tem o Canva. A ilusão não é um livro, né? Ela é uma licença poética nossa para falar da ilusão da governança. Que é uma boa ideia. Quem que teve essa ideia? A gente foi a nossa equipe de criação, o Cláudio Dotti, todo mundo, porque a gente falou assim: primeiro ato é a ilusão da governança. A empresa é perfeita. A empresa é perfeita. Você lê lá no papel, ela tem certificação, ela tem tudo, ela é perfeita. Então onde que está a ilusão? Onde que está a ilusão ali? Então a gente criou um Canva chamado Iceberg da Ilusão, que é para eles diagnosticarem as ilusões. Tudo é perfeito, mas o que está embaixo da água? Você não está vendo. E esses executivos que não são de tecnologia vão ali ser desafiados para identificar essas ilusões nessa empresa que é perfeita. Aí eles vão encarar o Inferno, que é um livro de Dante, né? Então tem lá as camadas, tem né? um Canva chamado A Travessia de Caronte, que é um personagem, né? Então a Travessia de Caronte tem um Canva chamado A Travessia de Caronte, onde eles vão literalmente assim, como vocês vão lidar com esse incidente? E começa de trás para frente. O que vocês querem que aconteça no final? E vamos ver. Na verdade, estão aplicando NIST sem ver NIST, mas estão aplicando NIST. De um jeito mais lúdico, né? Literalmente. Então, esse pessoal está lidando, vai sentir o que é um incidente. Vão ter oportunidade. Então, é muito legal, porque aquele profissional que não é de cyber, não é de segurança, é um executivo, é um CEO, ele fala, uau, não sabia que era tão desafiador, tão difícil lidar com incidente. E o que é você estar despreparado para lidar com o incidente? Acho que isso é o que bate mais forte. Gera o ali. gatilho. Eles falam assim, uau, se eu não tiver isso muito bem estruturado, essa capacidade de detecção, de resposta, eu tô ferrado. ter o processo bem definido, eu já era. A travessia de Caronte vira literalmente o inferno. Você não chega no outro lado. Aí eles terminam o primeiro dia. Voltam para o segundo dia. Segundo dia, eles entram num outro livro chamado Purgatório. Purgatório, eles vão ter o Espiral da Crise. É um outro Canva que é a Espiral da Crise. A crise você precisa sair dela. Ela não pode virar looping. Você fica ali na crise, mas você tem que sair desse espiral. Então, existe um Canva chamado Espiral da Crise. Envolve comunicação também. Envolve tudo. Aí, aquele incidente do anterior que você pensou que você resolveu, opa, no outro dia ele volta. Só que ele volta como uma crise. E aí, eles vão encarar uma crise. Entre esses atos, tem algumas palestras rápidas ali de algumas pessoas, alguns outros executivos, que às vezes estão até sentados lá. Eles vão falar de experiências deles, mundo real. Então, é bem legal. Cada ato tem sua abertura. E aí, eles têm a oportunidade de também viver o purgatório, né? A gestão de crise, aplicar um Canva para lidar com a crise. Tem gente muito experiente ali, tem gente que nunca passou por uma crise nem simulada. E é similar a um tabletop, mais leve até. Você tem que fazer esse tipo de exercício com lideranças. O que é uma crise? O que é viver uma... É fácil falar da crise dos outros, né? Ah, fulano errou na gestão de crise. É fácil, o brasileiro adora criticar o outro. Mas em quantas vezes você sentou na mesa lá, como executivo, com a sua diretoria, simulou uma gestão de crise e viu onde você tinha gaps, onde você tem que se preparar melhor? Ah, mas eu sou um bom comunicador porque eu sou um professor. Não quer dizer nada na hora da crise. Exato. E a comunicação em crise é uma parte da gestão de crise. É uma parte. O resto é arquitetar todo mundo, quem vai fazer o quê, quem não faz, quem pode, paga o quê, não paga o quê. Então, tudo isso tem que acontecer. Houve uma discussão muito pesada o ano passado. Tinha uma diretora de uma grande seguradora, parceira nossa, corretora, na verdade, e houve uma discussão muito grande sobre será que o seguro cibernético seria pago, não seria pago, o que pagaria, o que não pagaria. Então, foi uma grande oportunidade para os 120 executivos que estavam lá, porque tinha diretores lá de empresas que falaram, eu paguei. Quando aconteceu isso com tal empresa, nós pagamos. Precisou de uma análise forense aqui. Então, o que você tem que ter de preparação? Quando é usada a análise? Então, foi uma discussão de 120 executivos sobre isso e contando com pessoas que aconteceu, que viveu aquilo, com a corretora que pagou, com a seguradora. Então, isso foi muito legal. Uma coisa que dificilmente se fala, foi muito legal. E o último ato é o Paraíso, que é o livro de Dante, que ele aí traz o Cyber Model Canvas. E esse pessoal que viveu isso nos 2 dias vai tratar aquelas ilusões. Se você não achou as ilusões,
Então, como é que a gente vai usar esse Cyber Model Canvas como base do planejamento estratégico de cyber? Tratando as ilusões, porque achou a ilusão, beleza, agora como é que você vai, como líder, como executivo, endereçar o tratamento daquelas ilusões? Existem ilusões que você pode continuar achando que você tem o melhor identity management do mundo e está iludido. Meu score de segurança Microsoft está alto, então não preciso fazer nada, né? Porque eu vou lá na minha console do Microsoft, Modern Workplace, vejo lá 87% e falo, tá maravilhoso, estou acima da média e continuo vivendo na ilusão. A gente chama esse de sapão cozido. Então, assim, vai de maneira lúdica navegar por Dante. Que legal. E vamos falar de gestão de riscos em alto nível com Dante. Então, para quem está ouvindo o podcast, aqui no YouTube a gente vai deixar o QR Code para vocês conhecerem aí o... A Divina Estratégia. A Divina Comédia, né? Que a gente fez a Divina Estratégia. A Divina Estratégia, que vai ser setembro. Em setembro de 2026. Global Risk Meeting. Setembro. Dá tempo de se preparar até lá. Eu acho tempo. Para quem é cargo de liderança, já está no caminho, coordenação, é empresário... É um profissional que almeja esses cargos, para quem é dono, para quem, mesmo que não seja de tecnologia, é um evento para isso. Eu falo para algumas empresas, aproveita, põe na sua agenda para aproveitar esses eventos para fazer as simulações, para fazer as conscientizações, a educação dos seus executivos. Já convida a galera também. Estão convidados, setembro, não tem desculpa, tem muito tempo, dá para pôr no orçamento das empresas. Se você não é coordenador, não é gestor, não é líder, ok, não é para você esse evento, mas você pode levar teu chefe, o dono da sua empresa, indicar para eles, eu acho que vale muito a pena. Talvez dentro desse tipo de evento, esses líderes executivos percebam coisas que muitas vezes os profissionais de segurança falam, mas é difícil deles perceberem. Tem uma foto ali do evento, se eu não me engano, do evento do ano passado ali. Aí... Tem um vídeo lá no canal Darius no YouTube. Tem vídeo também? Então, pessoal, o vídeo no canal da Darius de 2025, né? Tem todos os anos, mas legal. Acho que dos últimos são os vídeos mais recentes. Dá para ter uma ideia do que é esse modelo Divina Estratégia. É isso aí. Então, falando do evento. Tem uma coisa legal que eu queria comentar. A gente deu uma passada, acho que boa aqui no... Acho que podemos já trocar de tela, porque também está acabando minha bateria. Mas eu queria comentar uma coisa. Continuidade. Até aqui o backup, ó. Não, mas acho que a gente está acabando o tempo, então acabou a gente também a apresentação ali. O legal da pós do GRCN é porque a gente tem exemplos, né? A gente pega, por exemplo, a Demacorp, tem a Shido, e a gente pega exatamente todos os... A gente avalia uma empresa de mercado. Exatamente, e é o mesmo exercício que a gente faz em sala de aula, né? Então a gente avalia uma empresa de mercado mesmo, e aí a gente começa a destrinchar ali os problemas dessa empresa, né? O que a gente vai incorporar ali de segurança. Então fica uma discussão bem legal, o André Tomé faz com a gente também. Legal. Ali e é bem fervorosa a discussão ali, a nível de por que eu devo investir, né? Sim. Por que eu devo investir nisso? Qual a diferença de um grupo que escolheu um componente ali, uma camada de segurança, qual que é mais importante, justificado no que, em cima de negócios. Então fica uma discussão bem aquecida e bem legal, né? Porque esse desafio, né, que a Darius o Instituto Darius não é exclusivo nisso, né? Acho que grandes escolas no mundo, Harvard, MIT, todo mundo gosta de usar esses modelos de estudos de caso baseado em empresas reais, porque traz esse desafio mesmo pro profissional, né? Porque se ele não viveu, ele vai viver ou ele vai passar por isso. Então, algo que a gente sempre gamificou, vamos dizer assim, para ser desafiador. Senão fica aquela coisa muito acadêmica. Muito abstrato também, muito né? Abstrato. Você acaba não... Eu acho que assim, você não viveu, pode ser que você viva. Espero que você não viva algumas coisas. Mas você cria o repertório mental... Para a pessoa usar na hora que for para valer, né? Dizem, né, que... Os índios não reconheceram as caravelas porque não tinham imagem no cérebro para identificar as caravelas, né? Então você precisa aprender para você enxergar algumas coisas. A lupa, né? A lupa de cyber, a lupa de riscos. Talvez para nós algumas coisas que a gente está vendo nesse panorama são óbvias porque é a nossa área de estudo, de profissional, mas para outros executivos não é. E Jefferson, a gente conversou bastante aqui.
qual recado você daria para os executivos, se você pudesse falar diretamente ali com o CEO de alguma empresa, um CISO, qual recado você daria, se você puder falar diretamente para eles? A distância entre você e o sucesso da resiliência cibernética é uma palavra: atitude. Muito bom, muito rápido também. A gente costuma ter, a gente tem uma tradição aqui também de além dessa última palavra aí pro gestor, de falar para quem, a gente tem muito estudante, né, que assiste o podcast, né? Também uma palavra para quem tá começando. Para os estudantes? É. A distância entre você e o sucesso é uma palavra: atitude. Muito bom. Não, acho que tem uma grande oportunidade de Sim. mercado para profissionais que estão olhando para isso. Eu acho que hoje o jovem tem que controlar um pouco a ansiedade. De querer Porque, aprender tudo. Todo mundo quer, com 25 anos, você vender a sua primeira empresa. Como é que chama aquele rapaz que vendeu? Ele falou que ele vendeu mais empresas do que ele tem de idade. É fantástica a palestra dele. Davi Braga? Davi Braga, um grande abraço para ele. Eu vi uma palestra dele num evento que eu estava, do Eduardo Chiniachik. Um grande abraço para o Eduardo, para o Robertão Chiniachik, nossos mentores aí. E fraternos, abraço fraterno. O Braga, ele põe assim, é muito legal, ele convida ele para vir aqui, vai que ele vem. Porque ele fala assim, eu vendi mais empresas do que eu tenho de idade. É verdade. Mas assim, nem todo mundo vai ter essa genialidade e ser abençoado para conseguir tanto sucesso com tão pouca idade quanto ele. Ele é muito abençoado, esse menino, glória a Deus. A questão é, não tenha tanta ansiedade, vá com calma, vai estudando, vai aprendendo, não entre em pânico. E tem aqui é uma aula, com certeza temos 2 bons professores aqui também, e acho que tem uma grande oportunidade para quem quiser gerar riqueza e contribuir com a sociedade nesse nosso mundo, governança, riscos e compliance. Acho que é bom ficar atento, aproveitar isso, mas controlar a ansiedade, ter calma, que vai... Assim, se você trabalhar direitinho, listo, vai chegar ao sucesso. Fica tranquilo com isso. É isso aí, Gerson. Muito obrigado. A gente falaria mais horas, né? Sobre outros assuntos aí do Panorama. Todos os links aí do Panorama de 2026 vão estar na descrição do vídeo no YouTube, no Spotify também. E Aldo, quer dar uma última palavra? Não, acho que ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí, pessoal. Jefferson. Obrigado, Até Jefferson. mais. Obrigado. Valeu. Show. E a QD7 também, cara, baita parceiro, uma empresa de serviços de cibersegurança. Então, cara, com certeza dentro de casa, sozinho, a gente não faz tudo, né? Então, a gente precisa ter um parceiro de confiança para nos ajudar, seja preventivamente ou em alguma atividade. Então, assim, é muito importante ter uma empresa parceira que conhece muito de infraestrutura. Então, o grande diferencial da QD7, além de fazer parte do grupo WZTech, com mais de 20 anos de atuação nas maiores empresas do Brasil e do mundo, cara, é o background deles de infraestrutura. Então, quando eles unem esse background de infraestrutura com cyber, cara, é uma solução completa que com certeza ajuda, é um diferencial para o teu projeto, um diferencial para a tua segurança. E agora, né, uma novidade não tão recente, mas o portfólio ainda mais completo, né, com Akamai, Nutanix, Palo Alto e Arista. Então, quando a gente pensa nos principais players de mercado, que são líderes, né, inclusive em quadrante mágico do Gartner, somado a essa experiência de grandes profissionais e de tantos anos de atuação, com certeza a QD7 a gente super indica aqui no Cybercast, porque a gente sabe dos projetos, dos bastidores, do quanto os caras têm ajudado de maneira efetiva, né, principalmente médias e grandes empresas. Falar aqui do nosso parceirão do Cybercast, que é a Inspira Capital. Cara, os caras são um hub de soluções e principalmente marketing full service para empresas de tecnologia. Então aí, né, você que trabalha muito buscando leads de high ticket, né, tem aí teu time comercial, etc., e precisa, né, montar uma estratégia, ter um time especializado para marketing digital, e aí tráfego pago, SEO, várias estratégias de marketing, automatizações, enfim, ajudando o teu time comercial a performar muito mais. Esses são os caras, especialistas para empresas tech. Justamente o diferencial deles é traduzir todo o teu escopo técnico para traduzir isso para uma mensagem de venda e fazer o teu negócio vender mais. A gente super indica esses caras.